Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Professor Marcos falando, mais uma aulinha de matemática, falando um pouquinho sobre exercícios, né? Então eu quero trazer para você hoje um exercício que fala sobre unidade de tempo. Quero mostrar para você e ver junto contigo como é que nós trazemos então essas informações, essas conversões de unidade de tempo, minuto, hora, segundo, né? Então é importante nós conhecermos isso, porque foi dado isso em sala de aula e tenho certeza que você tem se esmerado, tem se dedicado a esse estudo e tenho certeza que hoje, com esse breve assunto, nós iremos tratar sobre algumas ideias e exercícios para efetivar ainda mais o seu conteúdo aí na sua casa, tá bom? Então vem aqui comigo, eu quero que você observe que o exercício hoje fala sobre tempo. Então a gente viu em um vídeo desses aí atrás que nós temos a oportunidade então de fazer essas conversões de tempo, né? De dia, de ano, de mês, né? De hora, de minuto e de segundo. Então essas informações é bom porque, como eu disse, daqui a um tempo, daqui lá para oitavo, nono ano, quem sabe, você terá algumas medidas de ângulos internos que vai trazer os submúltiplos do grau, que aqui é muito similar com relação à hora, né? Então uma hora é equivalente a um grau, tá? Então, como existe alguns ângulos internos de algumas figuras planas, não vai trazer somente 45, 32 ou 40 graus, por exemplo, né, do ângulo interno. Vai às vezes trazer 40 graus, 20 minutos e 30 segundos, por exemplo. Então, eu já no início, né, da sua jornada do sexto ano, então é possível que você saiba como fazer essas conversões, porque lá na frente você vai utilizar ele novamente, certo? De uma outra pegada, de uma outra perspectiva, mas vamos usar. Então, a ideia aqui desse exemplo do exercício 1, ele está pedindo para você transformar as medidas de tempo em segundo. Então, ele deu hora para você, deu minuto. Então, eu preciso transformar essa hora em segundo e preciso transformar esse minuto também em segundo. E nós temos uma relação dizendo que uma hora equivale a 60 minutos, lembrando que uma vírgula em cima do número equivale a minuto e que um minuto equivale a 60 segundos. Tá certo? Então, eu vou usar essa relação para descobrir quantos segundos tem em 3 horas e 10 minutos. Então, 3 horas aqui, se eu observar que uma hora vale 60, então eu posso pegar aqui 3 horas, se eu multiplicar por 60, certo? Eu vou ter minuto. É ou não é? É, né? Então, se eu pegar 3 vezes 60, isso aqui vai dar 180 minutos. Se eu somar com 10 minutos, eu vou pegar, vai ficar com 190 minutos. Bem, o exercício não me pediu isso, professor, ele pediu segundo. Sim, eu sei que o minuto vale 60 segundos, então se eu pegar 190 e multiplicar por 60, eu vou encontrar aquilo que ele está pedindo para mim. Então eu vou multiplicar isso aqui por 60. Então eu vou ter 2 zeros, certo? Então eu vou ter 2 zeros lá e eu vou multiplicar 19 vezes 6. Então 19 vezes 6, 6 vezes 9 dá 54, vão 5. 6 vezes 1, 6, 6 mais 5, 11, então é 11.400 segundos, é o que ele pediu ali, que nós pegássemos 3 horas e 10 minutos, isso equivale a 11.400 segundos. Como que eu fiz, o que eu fiz aqui para achar esses valores, né? Então o que eu fiz? Eu peguei essas 3 horas e multipliquei por 60 e obtive minuto. Então 3 horas equivale a 180 minutos. Como já existia 10 minutos no meu problema, então eu acabei somando 180 mais 10, por isso que eu encontrei 190 minutos. E aí eu tenho que 1 minuto vale 60 segundos, então 190, eu multiplicar por 60, então eu encontrei aí 11.400 segundos. Então, essas relações que você sempre vai utilizar nesse caso do tempo, é bom que você saiba o que eu estou fazendo, né? Se eu já tenho uma unidade que diante de uma multiplicação anterior eu obtive a mesma unidade que o exercício está trazendo, então você soma e aí no final você acaba multiplicando novamente por 60 para você descobrir o que ele está pedindo, que no nosso caso aqui era segundo, tá? Aqui ele está pedindo 2 horas, 12 minutos e 30 segundos. Bem, 30 segundos já tem a resposta, então ali eu não vou transformar, eu só vou transformar a hora e vou transformar o minuto. Então vem aqui comigo, ó, 2 horas é a mesma coisa, eu pego lá 2 horas e multiplico por 60. E 60 vezes 2 dá 120 minutos. É ou não é? Se eu tenho 12 minutos aqui, eu posso somar ele lá, ó, 12 minutos. Então eu tenho aqui 132 minutos.
Bem, eu faço a mesma coisa que eu obtive na letra A aqui, ó. Eu vou pegar esse 132 e vou multiplicar por 60 e aí eu vou ter aqui segundos, tá? São duas linhas. Lembra que essas duas linhas aqui em cima do 60 é segundo e que uma linha equivale a 1 minuto, tá bom? Porque aí no final, quando eu multiplicar 60 vezes esse número, eu somo com 30, eu acho que em 2 horas, 12 minutos e 30 segundos tem tantos segundos, tá? Lembrando que aqui eu não vou alterar porque ele já está em segundo. Só vou alterar aqui no minuto e na hora. Então, se eu pegar esse 132 e multiplicar por 60, então eu coloco um zero ali, fico 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 3 dá 18 e 1, 19, vai 1 também. E 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então eu tenho 7.920 segundos. Se eu tenho 30 aqui, que ele disse ainda na letra B, que é preciso também conhecer, né, todo esse tempo, então eu vou somar aqui com 30, eu tenho 30 segundos, então vai ficar 20 mais 30, vai ficar 50 segundos, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 7. Então, 2 horas, 12 minutos e 30 segundos equivale a 7.950 segundos, que é o que ele pediu para a gente transformar. Então, lembre-se, quando você estiver estudando e que tiver um exercício que tem que fazer uma conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, então lembre-se dessa relação. Essa relação que vai ser importantíssima para você fazer, então, o que o exercício está pedindo. Muito provável que isso caia numa prova, porque eu tenho que estimulá-lo a entender que isso é passível também de encontrar esses valores. Então é importante muito você saber que uma relação, que 1 hora vale 60 minutos e que 1 minuto vale 60 segundos. Então eu acho importante você anotar e deixar isso claro, que é necessário saber essa relação, tá bom? Porque isso aqui não vai cair na prova, você tem que saber que essa relação existe e quanto que vale uma coisa para outra, tá bom? Aqui eu tenho também uma operação, então estou envolvendo operações de tempo. Então, lembrando que no vídeo eu tinha comentado que eu não posso somar hora com minuto e também não posso somar minuto com segundo. Se eu tenho uma operação, como está aqui, de uma operação de soma, então eu tenho que somar todo mundo que é hora, todo mundo que é minuto e todo mundo que é segundo. Então eu vou armar a conta aqui, ó. 16 horas mais 25 minutos, eu vou botar uma vírgula aqui, porque senão vai ficar muito grande, e 13 segundos. Mais 5 horas, 20 minutos e 40 segundos, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, os tempos, todos eles debaixo de suas respectivas unidades e tem que ser a mesma. Se eu colocar diferente aqui, você vai fazer errado, tá bom? Então eu vou somar lá, ó, 13 mais 40 dá 53 segundos, 25 com 20 vai dar 45 minutos e 16 mais 5 vai dar 21 horas. Tá? Então tá lá, 21 horas, 45 minutos e 53 segundos. Então essa é a operação de soma. Então eu tenho que sempre ficar atento ao quê? Que minuto tem que ficar embaixo de minuto, segundo tem que ficar embaixo de segundo e hora tem que ficar embaixo de hora. É importantíssimo esse entendimento, porque se você coloca segundo embaixo de hora, de minuto ou vice-versa, aqui não, né? Porque aqui é difícil você se confundir, mas minuto e hora tem aluno que coloca aí nas unidades abaixo e aí não respeita a sua ordem e aí eu encontro o resultado diferente daquilo que o professor está pedindo para você entregar como resposta, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho que fazer uma subtração. 16 horas, 20 minutos e 32 segundos, menos 10 horas, 24 minutos e 50 segundos. Bem, para fazer uma subtração, eu tenho que entender, voltar um pouquinho lá no campo da aritmética, e entender que para subtrair um número do outro, o minuendo, que é a parte de cima da diferença, tem que ser maior que o subtraendo, que fica na parte de baixo. Se isso acontece, eu tenho a diferença. Mas se não acontecer isso, eu vou ter que fazer empréstimo. E aí você sabe que numa operação de subtração, a gente acaba em algumas situações fazendo isso. Então você observa que eu tenho 32 e 50. Não dá para tirar 50 de 32. Então aqui é um campo muito interessante e perigoso quando você for fazer isso, tá bom? Então aqui eu tenho que pegar emprestado do meu vizinho que é mais rico do que eu. Então se eu pegar aqui 1 minuto, eu vou cortar aqui e vai ficar 19, tá certo? Peguei 1 minuto daqui, porque 20 menos 1 dá 19. E esse 1 minuto eu jogo para lá. Então, a ideia não é jogar 1 para lá, é fazer essa relação. Então, se eu tenho 1 minuto, eu vou jogar no outro lugar 60 segundos. 60 segundos. E aí, o que eu vou fazer? Vou somar 60 mais 32
eu vou ficar com 92 segundos. Opa, 92 por quê? Porque é 60 mais 32 dá 92. E aí eu consigo subtrair, ó, 92 menos 50 vai dar 2 e 9 menos 5 vai dar 4. Pronto, aqui eu consegui fazer essa diferença. Como aqui ficou 19, eu não consigo tirar 24, então aqui eu vou pegar essa mesma relação, que 1 hora dá 60 minutos. Então eu vou pegar essa 1 hora aqui, então aqui vai ficar 15, ok? E aqui vai ficar 60 minutos. E se eu somar 60 mais 19, vai dar, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, 79 minutos, certo? Ó, 60 mais 19, 79. Aí, como 79 é maior que 24, então aqui vai haver diferença. Então eu vou pegar 9 menos 4 vai dar 5 e 7 menos 2 vai dar 5. Então aqui eu consegui fazer a diferença, portanto ficou 55 minutos. E aí, como sobrou 15, né, porque eu tirei 1 hora aqui para suprir a necessidade do minuto, então ficou 15 menos 10, vai dar 5 horas. Então, se eu chegar e fizer essa diferença, pensando que os números aqui em cima são maiores do que o número lá embaixo, não precisa fazer empréstimo nenhum, porque aí eu estou atentando uma regra que diz que o minuendo tem que ser maior que o subtraendo. Mas é muito provável que quando você for fazer uma diferença, você vai ter que fazer esses empréstimos para que você consiga fazer a diferença da melhor forma possível, tá bom? Então, eu dá uma olhadinha do que eu fiz. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à sua disposição. Eu espero que você tenha entendido. Pratique aí, que é importante. Procure outros exercícios similares a esse para você treinar, para que quando você tiver uma situação dessa, que você possa observar que o minuendo tem que ser maior que o subtraendo, portanto, eu tenho diferença, tá bom? Porque na soma, dificilmente isso acontece. Tá bom? Dificilmente você tem que pegar emprestado e tal, porque na soma não respeita isso. Pode acontecer no final que você tem que converter, porque aqui, ó, tanto no minuto quanto no segundo, ele não posso passar de 60. Mas isso é uma outra conversa, lá na frente a gente vai entender isso. Mas hoje, se passar de 60, não tem problema, tá? Tanto aqui na diferença quanto na soma. Na multiplicação e na divisão também é da mesma forma, beleza? Mas é bom que você treine, porque dificilmente isso não cairá no seu exercício ou quem sabe na sua prova. Isso vai cair com certeza e eu tenho que saber quando que eu posso e quando eu não posso fazer a subtração ou quando eu posso ou não posso fazer um empréstimo de um número para que eu atenta à operação que está sendo tratada ali. Beleza? A gente se vê na próxima. Espero que você tenha entendido. Beleza? Um abraço. Até mais.